Atenção. Então, vamos lá. Teorias de Lamarck. Já ouviram falar de Lamarck? Jean-Baptiste Lamarck. Alguém já ouviu falar desse cara? Sim, não, talvez, nunca. Eu já, só não lembro quem é. Então tá, já é alguma coisa. Vamos lembrar agora. Bom, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias fixistas e evolucionistas, as teorias de Lamarck e suas contribuições para a evolução. Ah, eu queria pedir uma coisa, por favor, vamos fazer... A Aline deu uma ideia que eu achei incrível. Vamos colocar só nono A agora, nome na chamada, depois só o B e o C, que aí fica mais fácil para mim montar lá, por favor, tá? A frequência. Só nono A agora põe o nome, por favor. E reconhecer a ciência enquanto construção humana e as mudanças de paradigma. Para a gente começar hoje, eu vou até falar sobre... Vou fazer uma propaganda de um filme da Netflix, que chama Radioatividade, só que está em inglês, é Radioactivity. E é muito, muito interessante. Gente, esse filme, ele conta a história dessa mulher aqui. Vocês já devem ter ouvido falar dela, a Marie Curie. Ela uma cientista que foi a primeira mulher do mundo a receber um prêmio Nobel. Detalhe, a primeira e única pessoa do mundo a ganhar 2 prêmios Nobel. Então, assim, ela fez um estudo super interessante sobre radioatividade, ela descobriu como extrair elementos radioativos de elementos naturais, e a pesquisa dela foi, assim, revolucionária, porque a partir daí eles conseguiram, por exemplo, fazer radioterapia, tratar câncer, conseguiram fazer, por exemplo, ela fez uns trabalhos com raio-x, ela criou uma máquina portátil de raio-x que colocava nas ambulâncias, ela foi para a guerra e salvou, ajudou um monte de soldados que eles amputavam, sabe? Sem nem saber se tinha quebrado, se não tinha, lá e cortava os 2 braços. E às vezes era só uma luxação, não tinha nem quebrado. Então, assim, é incrível. O filme deu uma romantizada. Esse aqui é o marido dela, o Pierre, eles ganharam um prêmio Nobel juntos. E, assim, é bem interessante, se alguém tiver interesse em ciência. E essa aqui é a filha dela, filha do casal, né? Irene Curie, eu nunca sei como é que pronuncia o nome dela. E também ganhou um prêmio Nobel, porque ela estudou radioatividade não em elementos naturais, a radioatividade artificial. Muito, muito legal, aconselho, eu assisti domingo e fiquei encantada. Apesar de terem deixado ela meio, assim, qual que é a palavra? Muito ligada, né, a ele, não mostrou a parte da genialidade dela tanto como deveria, mas é legal, interessante. Mas hoje a gente vai falar sobre os estilos de pensamentos evolucionistas. Existe a linha ali do criacionismo, o fixismo, o catastrofismo e o transformismo, né, ou evolucionismo. O que acontece, pessoal? O criacionismo é aquela teoria, todo mundo já conhece, né, que Deus criou todas as coisas. Tudo foi a partir da vontade de Deus. E isso também entra a teoria do fixismo. O que é essa teoria do fixismo? Que estes seres, eles não mudaram. Do mesmo jeito que Deus criou o mundo e criou os seres, eles continuaram do mesmo jeitinho até chegar nos dias de hoje. A teoria, o pensamento catastrofismo é que os seres passam por mudanças sempre que acontece uma catástrofe. E a teoria do transformismo, o evolucionismo, que os seres evoluem a partir de um outro ser que existia antes e eles vão se adaptando e vão mudando com o passar do tempo. Só para a gente relembrar, nós vimos aí, né, que a Terra primitiva, ela seria essa bola de fogo e que em torno de 4,5 bilhões de anos de evolução, de mudança, isso teria formado o nosso planeta como ele é hoje, né, litosfera, hidrosfera e atmosfera, isso a partir de muitas e muitas mudanças. Então, o fixismo ou criacionismo é essa teoria em que o pensamento em que todas as espécies foram criadas como são, né, por esse poder divino. Então, por isso elas eram
imutáveis. Os seres eram do jeito que Deus fez e eles continuam sendo do jeito que Deus fez até hoje, a sua imagem e semelhança como é citado na Bíblia. As pessoas que admitiam isso, eles tinham essa ideia, né, de que eles eram fixos, que todos os seres aqui, ó, partiram do mesmo ponto, foram criados ao mesmo tempo e que não mudaram. E esse pensamento durou quase 2000 anos. E Aristóteles foi um grande estudioso aí dessas características desses seres. É tão interessante quando você vai estudar Aristóteles, porque ele está em tudo. Ele é um pensador, um filósofo grego, que ele falava de matemática, de biologia, de física, ele tentava entender astronomia, como que a Terra era, como que surgiam os bebês, ele tentava entender de tudo um pouco. Quase todas as teorias dele estavam erradas, mas ele tentava. E aí, a partir do século XIX, alguém falou alguma coisa? Eu vou deixar minha câmera desligada porque a internet aqui de casa tá muito ruim. Tá bom, certinho. Dono B, pode assinar aí, por favor, frequência. Então, a partir do século XIX, essas ideias começaram a ser substituídas através dessa ideia de que a adaptação dos ambientes promovia uma mudança nos organismos. Então, começou a surgir, dentre ali os cientistas, uma ideia do surgimento do evolucionismo, que os seres evoluem gradativamente a partir de um ancestral. Então, tinha aqui, né, um ancestral comum, esse ancestral foi se diferenciando até formar todos os seres que existem hoje. E aqui, então, a gente pode ver, né, essa mudança de pensamento entre os cientistas. Mas o que contribuiu? O que eles fizeram? O que fez com que esses cientistas mudassem essa ideia? A gente viu isso naquela aula da semana antes das avaliações. Existem vários fatores que fazem com que eles mudassem esse pensamento. Aqui, vamos só ver se vocês estão prestando atenção. Na antiguidade, havia uma ideia bastante difundida de que as espécies que hoje habitam o planeta já o habitavam quando ele surgiu. De acordo com essa linha de raciocínio, as espécies não sofreram modificações através do tempo. Marque a alternativa que indica o nome dessa teoria. Qual a teoria que diz? Fixismo, muito bem. Fixismo é a teoria que diz que os seres eles não mudaram, eles são os mesmos desde que surgiram. Mas aí veio o estudo, por exemplo, dos fósseis, os restos, os vestígios deixados pelos animais, pelos vegetais, de organismos que viveram há milhões de anos e que foram preservados. Então percebeu ali, por exemplo, né, crânios de hominídeos que eram menores do que a gente, várias características que fizeram com que esse pensamento ele começasse a ser alterado, começasse a ser mudado, de que realmente os seres eles não são iguais a como eles surgiram, que eles são diferentes e que eles passam por essas mudanças. Datação, fazer a datação, por exemplo, esse ser, ele só foi encontrado, essa espécie aqui, desse jeito, de tantos anos para cá. Então, assim, tudo isso influenciou nessa criação do evolucionismo. Outras características que a gente até tinha visto na semana anterior também, é a questão dos homólogos, né? Mesma origem embrionária, função diferente. Pedi para vocês anotarem isso aí para não esquecer. Então, aqui a gente tem um braço humano, a pata de um cão, a asa de uma ave e a nadadeira de uma baleia. Todas têm a mesma origem, mas cada uma tem uma função diferente, né? São muito parecidos os tipos de ossos, como que eles se formam, mas têm funções diferentes. E os órgãos análogos, que têm a origem diferente, mas tem a mesma função. Morcego e borboleta não tem nada a ver um com o outro, são completamente diferentes, mas os dois têm asas e voam, então as asas são órgãos análogos. E tem essa parte aqui que eu acho bem interessante, que é o desenvolvimento embrionário. O quanto é parecido o desenvolvimento embrionário dentro de grupos de espécies diferentes. Tudo isso influencia para essa ideia do evolucionismo. E tem os órgãos vestigiais também. O que são os órgãos vestigiais que a gente viu na semana anterior? São aqueles órgãos que não têm função
hoje, mas que provavelmente no passado tiveram e estão ali hoje sem fazer nada. Um exemplo clássico é o apêndice, que só serve para inflamar e tem que fazer cirurgia e dar trabalho, né? Para mais nada. Foi aí que esse carinha, o Jean-Baptiste Lamarck, ele nasceu em 1744 na França, morreu em 1829. Ele era o mais jovem de uma família de 11 filhos, muito religioso, e por muito tempo ele acreditava nessa teoria do criacionismo e do fixismo, até a fase adulta. Só que em 1768, ele abandonou a vida militar e ele começou a se dedicar aos estudos de botânica, medicina e classificação dos seres vivos. Ele, por esse estudo com botânica, ele foi nomeado assistente do Conde de Buffon, e em 1808 ele começou a estudar moluscos. Em 1809 ele apresentou a sua obra, Philosophie zoologique, que era a filosofia zoológica, né? E ele foi considerado um dos primeiros naturalistas a sintetizar esses estudos de evolução dos seres vivos. Ele começou, através do estudo de conchas fossilizadas, a concluir que as espécies elas deveriam evoluir, elas deveriam mudar ao longo do tempo. Então, isso foi um passo extremamente importante. Hoje a gente vê assim, até que os livros de biologia hoje eles têm mudado essa perspectiva, né? Mas por muito tempo eles traziam o Lamarck como se fosse assim um bobão, sabe? Que falasse só teorias erradas, que não sabia de nada, e hoje não, hoje ele está tendo um reconhecimento maior por essa importância. Daqui a pouco eu vou explicar por que que ele foi tido como um bobo, um tolo, assim, por um tempo. Quais as diferenças, então, entre fixismo e evolucionismo? Isso aqui é importante. Pega o caderninho aí e anota, por favor, essa definição, essa diferença. Olha, o fixismo pregava que as espécies eram fixas e imutáveis, enquanto o evolucionismo pregava que as espécies sofrem modificações com o passar do tempo. Anota aí, por favor, para vocês não confundirem, não esquecerem. Qual é a diferença das duas teorias? Prontinho? Bom, vamos lá, continuando então. Então, essa parte a gente já viu, só uma revisãozinha aqui. Pensamentos de Lamarck. Então, quais foram os pensamentos de Lamarck? Quais foram as ideias dele? Uma das principais que deu esse início desse pensamento evolucionista, um dos primeiros, né? Claro que tiveram outros, ele se baseou em outros trabalhos, mas um dos mais famosos é o de Lamarck. Ele dizia que os organismos complexos originavam-se progressivamente a partir de outros mais simples. Então, diferente do fixismo, que todos os seres surgiram ao mesmo tempo, ele acreditava que os primeiros seres eram mais simples, que foram evoluindo até formar toda a complexidade de vida que existe hoje. E que cada ser vivo ocupa um lugar na escala natural e que o homem está aqui no topo. Para Lamarck, o homem estava no topo aqui de todos os seres vivos, mas que eles como se fosse uma árvore aqui, em que todos vieram desse ancestral comum. E aí, gente, com isso, ele criou duas leis. Uma lei chamada Lei do Uso e Desuso, que é a seguinte: de acordo com esse estilo de pensamento, em função de uma exigência do ambiente, organismos passariam a utilizar mais certas partes do corpo em detrimento de outras. As partes mais usadas se desenvolveriam, enquanto as menos usadas se atrofiariam. Então, olha só, pessoal,
De acordo com essa teoria, ela diz o seguinte: se você desenvolve uma parte do seu corpo, deixa eu dar um exemplo na prática. Você vai para a academia, malha, 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 fica musculoso. Então, aquele órgão que você tá, aquele músculo, ele está se desenvolvendo. Agora, uma pessoa sofre um acidente, perde o movimento das pernas, e aí, com o tempo, aquele músculo vai atrofiando. Então, seria mais ou menos isso. Se você usa uma parte do seu corpo, essa parte se desenvolve. Se você não usa, ela atrofia. Se você estuda, você desenvolve o seu cérebro. Se você não estuda, ele atrofia. Beleza, vocês vão falar assim para mim, peraí, mas qual o problema dessa teoria, né? Não tem problema, então? Só que, de acordo com a teoria dele, aí vem a segunda parte, que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. De acordo com essa teoria, as modificações que eram causadas pelo uso e desuso eram transmitidas para as próximas gerações, eram passadas para os descendentes. Tá? Então, ele imaginava o quê? Agora vamos usar o mesmo exemplo que eu dei, né? Eu estou aqui estudando, minha filha já vai nascer um gênio, né? Ah, quem dera, né? Se isso fosse verdade. Eu malho, o pai dela malha, ela já nasce todo aquele nenenzinho fortinho, imagina? Acho que ia ficar muito estranho. Então, gente, esse foi o problema da teoria dele. Essa afirmação que ele tinha, né, de que essa característica era passada para os descendentes. Então, se a gente for usar essa teoria dele para entender a natureza, olha só, por exemplo, pelas modificações do ambiente, os organismos eles adquirem novas características. Então, as cobras, as serpentes do passado, elas tinham patas, olha aqui. Mas aí, de acordo com a teoria dele, como não precisava mais de patas, elas atrofiaram. E aí, as cobras de hoje não têm mais patas. Vamos lá, mais uma perguntinha. Quem pode ler para mim, por favor? Eu já falei demais hoje. Alguém, gente? Segundo a teoria de Lamarck, qualquer alteração sofrida no corpo de um indivíduo durante sua vida pode ser transmitida aos seus descendentes. Entre as alternativas apresentadas a seguir, marca aquela que indica corretamente o nome dessa lei. Lei do uso e desuso, lei da seleção natural, lei da seleção artificial e lei da herança de caracteres adquiridos. E aí, qual a resposta certa? Lei do uso e desuso? Lei do uso e desuso. É? Certeza? Pensem. Ó, essa parte aqui. Eu acho que é a lei da herança e dos caracteres. Isto, lei da herança e dos caracteres adquiridos. Então, à medida que a lei do uso e desuso é aquela que se usa, desenvolve, se não usa, atrofia. Mas aqui ele está dizendo que isso que você adquiriu passou para os descendentes. Então, lei da herança dos caracteres adquiridos. Olha outro exemplo aqui, ó. A hipótese do aumento gradativo das pernas das aves aquáticas ocorreu devido a um esforço em esticá-las para capturar o alimento. De tanto o flamingo esticar seu corpo, suas pernas para tentar alcançar o alimento, ela foi ficando comprida. Olha aqui outro exemplo. A necessidade de se alimentar levaram as iguanas a desenvolver o uso independente dos olhos. Ela estava ocupada ali comendo, precisava vigiar os predadores, então ela conseguia virar o olho ali para todos os lados, porque ele precisava fazer isso para sobreviver. A língua do tamanduá teria se desenvolvido em resposta às necessidades alimentares, de tanto ele esticar a língua ali para tentar pegar o cupim lá dentro do cupinzeiro, a formiga, de tanto esticar, ela foi crescendo e foi ficando com aquela lingona que ele tem hoje. Uma das imagens assim icônicas, todo livro de biologia tem isso, quando fala da teoria de Lamarck, que é a imagem das girafinhas. Só que assim, na verdade, eu vi uma palestra uma vez que o cara disse que nem nos textos de Lamarck, nem Darwin falava da girafa. Por isso que está aqui, interpretando a teoria. Não foi ele que falou isso. Mas se a gente for usar a teoria dele para explicar, por que a girafa teria aquele pescoço comprido? No período da seca,
de tanto a girafa esticar o seu pescoço para tentar alcançar as folhas, ela foi ficando com aquele pescoção comprido que a gente conhece hoje. E à medida que ela esticava e ficava maior e tinha filhotinhos, os filhotinhos já nasciam pescoçudos. A gente tem um exemplo disso dos seres humanos, daquelas mulheres. Vocês já viram daquelas tribos que elas usam as argolas no pescoço? Vai alongando, vai deslocando o pescoço. E aí, os filhos, os bebezinhos não nascem com o pescoço comprido, gente, tá? Outro exemplo, aves terrestres que foram obrigadas a viver em regiões inundadas ou transformadas em lagos, foram levadas a desenvolver a membrana interdigital para buscar alimento. Então, quando a gente fala de teoria de Lamarck, eu quero que vocês entendam uma coisa. O foco da teoria de Lamarck era o indivíduo. O indivíduo muda para se adaptar ao ambiente, tá? Quando a gente for olhar a teoria de Darwin, vocês vão ver que é o contrário. Para Darwin, o ambiente que vai selecionar aquele que já é adaptado. Ele não se adapta para mudar por causa do ambiente. Então, o foco de Darwin é o ambiente. O ambiente seleciona quem está adaptado. O foco de Lamarck é no indivíduo. O indivíduo muda para se adaptar ao ambiente. Entenderam isso? Até aqui tá tudo belezinha? Alguma pergunta? Tudo lindo, né? Olha aí, mais um exemplo. Então, se a gente for analisar, né, interpretando aqui o lamarquismo ainda, o dinotério era um mamífero herbívoro parente dos elefantes atuais. Quando chegava a época da seca e os rios tinham baixas quantidades de água, os grandes elefantes, eles conseguiam usar água eles não conseguiam, né, usar água para o seu banho e consumo. Então, eles foram esticando a tromba para poder conseguir usar a pouca água que tinha para tomar banho, e essa característica era passada para os descendentes. Mas aí veio esse carinha aqui, que é o August Weismann. O que esse cara fez? Ele demonstrou experimentalmente que aquela teoria dos caracteres adquiridos, eles não eram transmitidos. E como que ele fez, então, para explicar isso? Ele pegou camundongos e cortou a caudazinha deles. Olha aqui, veio aqui, pá, cortou o rabinho e pôs os ratinhos aqui sem rabo para cruzar. Resultado, nascia um rabo, nascia um rabo, gente. Nascia um rato com rabo. Cortar de novo, colocava para cruzar, depois de um tempo, nascia com um rabo de novo. E depois de 20 gerações cortando os rabinhos dos cachorrinhos, que cachorro, meu Deus, gente do céu, eu tô falando que hoje eu tô bem, tô cansada já. Nasciam os ratinhos com cauda novamente. Então, olha, isso a gente observa, por exemplo, né, o hábito de cortar a cauda dos cachorros. É uma característica, isso é feito há muitos e muitos anos. Eles cortam o rabo dos cachorros e os filhotinhos nascem com o rabo de novo. Vou dar um exemplo, né? A mulher ela vai fazer progressiva, faz progressiva, vai ter um filho, o nenenzinho vai nascer que jeito? Vai nascer com cabelo enrolado, se o pai e a mãe tiverem cabelo enrolado. Então, quando a gente fala da lei do uso e desuso, de certa forma, né, a gente pode até imaginar que não ser favor, assine a frequência antes que eu esqueça. A gente pode até imaginar que tem algum sentido, né? Se você usa, se você faz muito exercício, você vai ficar musculoso, beleza, tá? Tem até algum sentido. Tanto que Darwin, no livro dele, cita a lei do uso e desuso, ele também acredita nessa teoria. O problema é na transmissão dos caracteres adquiridos, que essa característica que você adquire na sua vida, como que você vai passar isso para o descendente, né? Como que aquelas mulheres daquela tribo, de tanto colocar aquele anel ali no pescoço, vai espichando, vai ter um filho com o pescoço comprido também. Vamos lá, mais uma perguntinha. Quem vai ler para mim? Estou aproveitando de vocês hoje.
Vamos, meu povo. Nossa, gente, ninguém? Lamarck foi um dos primeiros cientistas a tentar derrubar a ideia de que todas as espécies são imutáveis. Segundo esse pesquisador, a utilização constante de um órgão faz com que ele torneça mais forte e funcione melhor, enquanto sua inutilização provoca sua atrofia. Marca a alternativa que indica como ficou conhecida essa lei. Lei do uso e desuso, lei do desenvolvimento e atrofia, lei da herança dos caracteres adquiridos, lei da seleção. E aí? Qual a resposta? Lei do uso e desuso? Lei do uso e desuso. Muito bem. Agora peguem o caderninho de vocês, escrevam o nome dele, Lamarck, e escrevam o resuminho aí para mim das duas leis dele. Lei do uso e desuso, coloca o que ela significa. Lei da herança dos caracteres adquiridos, coloca o que ela significa. Todo mundo. Tô vendo gente sem escrever aí, tô de olho. Então, as duas leis. Lei do uso e desuso e lei da herança dos caracteres adquiridos. Ambas teorias de Jean-Baptiste Lamarck. Prontinho? Não? Lei do uso e desuso, lei da herança dos caracteres adquiridos. Vou passar. E vamos lá, acabando a aula. Então, essa aqui, né, como vocês disseram, é a lei do uso e desuso. Olha um resuminho aqui, é o nosso último slide. Então, o que ele mostra, né? O resumo do lamarquismo, vamos entender. O resumo do lamarquismo aqui, ele mostra que as modificações ambientais promovem novas necessidades nos organismos, nos seres vivos, e isso acaba estimulando novos comportamentos que causam modificações no organismo, que é a lei do uso e desuso, né? E essas modificações, elas são, então, transmitidas para os descendentes, a transmissão dos caracteres adquiridos. Então, basicamente, a gente tem que... Coloquem isso na cabeça de vocês. Cai muito, muito isso no Enem, exercício assim desse tipo nos vestibulares, então prestem muita atenção. Sempre, sempre que o foco for o indivíduo que mudou para se adaptar, estamos falando de Lamarck. Sempre, sempre que o foco for no ambiente, o ambiente selecionou, estamos falando de Darwin, tá? Isso é muito, muito importante que vocês entendam, tá? Porque é a